Cheguei! Muito boa tarde para você que a partir de agora acompanha o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado. Manda aplausos pro meu povo, Chuchu! Manda beijos pro meu povo! Seja muito bem-vinda. Começo, claro, pedindo licença para entrar na sua casa com muita informação e muita reflexão. Eu tô na calçada, tocando a campainha, prendo os cachorros, que eu tô entrando, deixa eles entrarem também. E eu começo mostrando uma semana em que a morte parece não ter mais nenhum valor. A semana em que uma mãe foi presa, suspeita de encomendar o assassinato da própria filha. O motivo? Uma disputa por herança. A semana em que uma estudante e empreendedora de apenas 22 anos também foi morta. Teve os braços decepados e o corpo escondido atrás de um guarda-roupas. O suspeito é o ex-namorado. A primeira pessoa a encontrar o corpo foi exatamente a mãe dessa jovem. Mais uma semana em que, quando se quer matar, atira-se na frente de qualquer pessoa, de todo mundo. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Boa Viagem, aqui no Recife. Criminosos entram na comunidade, disparam mais de 30 vezes. O objetivo? Matar um desafeto. E se a vida parece não ter mais valor, isso é uma certeza quanto ao dinheiro público cada vez mais desviado. Esta semana, uma operação prendeu o presidente e o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Ipojuca. Eles e muitas outras pessoas estão sendo investigadas em um esquema de emendas parlamentares de mais de 25 milhões de reais. Dinheiro meu, dinheiro seu, que foi parar no bolso de outras pessoas da pior forma possível. Fica comigo, o Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado, está no ar. Eu já começo trazendo um vídeo que mostra o momento de um crime, aliás, de um acidente, viu? O momento exato em que um motociclista morreu depois de ser atingido por um caminhão. Isso é na Rua Imperial, bairro de São José. O carro branco está parado. O motociclista, por aplicativo, perde o controle e a moto vai para debaixo do carro. Jailton Silva tinha 43 anos. Foi arremessado para a faixa do meio. Vinha um caminhão caçamba e o atropelou. Ele infelizmente morreu na hora, caso que está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Passageiros de um ônibus que fazia a linha Vasco da Gama a Cabugá viveram momentos de pânico. Foi em Nova Descoberta, zona norte da capital pernambucana. O motorista perdeu o controle da direção e olha o que acontece. Ele, inclusive, você vê que sobe a calçada e atinge um poste. Bateu também contra o muro. Você vê que é uma descida em que não tem rua mais para frente, tá? Aí, volta um pouco a imagem que você vai ver que por poucos segundos um motociclista não perdeu a vida.
Você imagina, ó, passa o primeiro de azul, aí vem o segundo, ó. Eu digo aí uns 3 segundos. Uns 3 segundos ele seria atingido ali pela frente do ônibus e jogado contra a parede. Tem um caminhão também, né? Você vê que são 2 motociclistas, ó. Passa o primeiro, ok. Vem o segundo, ó. E logo atrás vem um caminhão, atrás do motociclista. E caminhão a gente sabe, ele pisa no freio aqui para parar daqui a 10 metros. É um veículo pesado. Você vê que no caso do motociclista que eu mostrei agora há pouco, lá da Imperial, o motorista do caminhão não teve tempo de frear. Freia, mas já tinha passado por cima. E nesse caso aí, você vê, o motociclista conseguiu frear, mas veio um caminhão atrás, ó, poderia inclusive ter esmagado esse motociclista na lateral. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. O Sindicato dos Rodoviários informou que essa batida foi provocada por uma falha mecânica e que a experiência e a habilidade do motorista evitaram o que poderia ser uma tragédia. Um carro invadiu a linha férrea do ramal diesel do VLT, entre as estações Ângelo de Souza e Cajueiro Seco, em Jaboatão, e quase provoca um acidente grave, viu? Esse carrinho aí ia virar uma folha de papel se o maquinista não conseguisse parar. Ele viu lá, carro parado exatamente em cima do trilho. Aí ele conseguiu evitar o pior. Agora, me desculpe aí, tá, motorista? Às vezes a gente se distrai, às vezes a gente comete uma falha, mas foi uma falha de muita irresponsabilidade. A gente sabe que uma das coisas mais difíceis é fazer um trem frear. A sua sorte é que ele conseguiu parar. A CBTU Recife alerta para esse tipo de prática, tá? Que pode provocar acidentes graves, mortes. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os trens têm sempre a preferência na hora da passagem, tá certo? Então você pode estar com o que for. Se é a linha férrea, não passa, tá bom? O artigo, inclusive, 212 do Código de Trânsito Brasileiro trata como infração grave deixar de parar o veículo antes de transpor uma linha férrea com penalidade, pontos e multa. Esta infração, para você ter ideia, são 5 pontos na carteira do motorista. Teve outro acidente grave. Foi no viaduto Capitão Temudo, na Joana Bezerra, aqui na capital pernambucana. Motociclista e uma passageira morreram depois de bater em um caminhão da prefeitura que estava realizando uma obra no local. Por conta do impacto, o homem de 40 anos chegou a ter a cabeça decapitada. Vê só. Meu pai do céu. Ele vinha inclusive no sentido centro, quando na parte mais alta lá do viaduto, bateu no caminhão. O caminhão estava lá, na mureta, parado. De acordo com a Polícia Civil, o caminhão estava devidamente sinalizado e as outras faixas do viaduto estavam liberadas. A alta velocidade do motociclista pode ter agravado o acidente. Um trabalhador da prefeitura foi atropelado e socorrido, por pessoas que estavam no local, depois levado para o Hospital da Restauração. Deixa eu trazer agora os assaltos filmados numa loja de refrigeração. Foi roubada no bairro da Imbiribeira, zona sul do Recife, ó. O vídeo mostra a chegada aí, tá certo, dos criminosos, 2 assaltantes armados e também que agiram com violência. 3 bandidos chegaram no Fox Prata, 2 cobrindo o rosto, descem lá do carro e vão para o estabelecimento. Aí anunciam o assalto, começam a pegar pertences do dono e também de um funcionário, além de materiais da loja. Prejuízo, cerca de R$20 mil. Além disso, os ladrões também roubaram uma caminhonete do dono da loja.
E aí restou às vítimas prestar uma queixa no DEPATRE, no bairro de Afogados. Mais um flagrante de roubo, dessa vez telefone celular na Estrada Velha de Água Fria. Uma ação criminosa filmada por uma câmera lá da rua. A vítima na parada, na frente de uma academia. Estava lá, mexendo no celular. Chegaram os dois criminosos na moto. O garupa desce, simula estar armado e leva o telefone. Depois do roubo, eles foram embora tranquilamente no local. Isso sirva de alerta, né? De exemplo. Hoje em dia, a gente se vê olhando 50 mil vezes para o telefone celular. Muitas vezes trabalho, outras vezes diversão, ok? Mas bota na sua cabeça, tem lugar e lugar para você estar olhando o telefone celular, entendeu? Porque ficar na rua, à noite principalmente, como é o caso aí, ó, aparentemente escuro aí às vezes o cara passa, não tá nem com a intenção de roubar, mas vê tão fácil, você tão abestalhado lá no telefone, tão distraído, né? Eita, não, o cara olha, oh, tem ali, ó, boy, dá o telefone, entendeu? Então que sirva pelo menos de lição para você definir melhor onde vai olhar o seu telefone celular, porque fique certo, o ladrão vai estar olhando para você. Moradores do bairro de São Martim, aqui no Recife também, denunciando vários assaltos no bairro. Eu tô com medo que daqui a pouco os ladrões levem o muro das casas. A calçada, porque eu já tive aí em São Martim para fazer, ó, roubo de carro, de moto, de portão, invadir casa, sair levando ferramenta que tiver no quintal. Já tive, inclusive, para fazer hidrômetro, já levaram o hidrômetro da Compesa. E eles levaram até o número da casa. Então, o próximo passo, meu amigo Giba, é eles levarem o muro. Entendeu? Vão dois, cada um pega num lado do muro. Não, Joinha, vai lá, vai, puxa, arranca o muro inteiro e levam nas costas ou então numa carroça. Tá? Ou vão levar São Martim daí. São Martim fica ali, ó, perto do Bongi, perto da Mostardinha. Certo? Aí quando você for para São Martim, ele vai estar lá do lado do Curado 4. Entendeu? Porque alguém roubou São Martim, né? Pegou o bairro de São Martim, roubou e deixou lá no Curado 5, deixou abandonado. E eu lembro a você que não se lembra que São Martim tem alguns batalhões de polícia. BPRV, eu não sei se ainda tá, mas era o mesmo batalhão, BPRV e BPTran. Aí a cavalaria, né? Logo ali no início da General São Martim, tem a cavalaria. Um amigo meu me disse, eu realmente não tenho certeza, se vocês estiverem aí me avisem. O Regimento Dias Cardoso, esse Fabiano, vê como é bom nascer em 1930, né? Ele lembra de tudo. Me falaram que o BOPE também é lá, tá? Um amigo meu, se não for, é bem pertinho. Aí vê tantos batalhões, mas daqui a pouco até a cavalaria vão levar lá para o Curado 5. Que estão levando tudo em São Martim, né? A vítima mais recente aí foi um motorista por aplicativo, entendeu? Aí ele estava lá com o carrinho dele e levaram, roubaram. Ele ia rodar ainda. Você vê que a câmera filmou, quase toda a rua tem câmera, mas não está adiantando de nada. Os dois bandidos desceram de um outro veículo. E aí estão, inclusive, encapuzados, porque eles não querem ser identificados, tá? Mas com a arma em punho. Aí um amigo que estava conversando lá com o motorista por aplicativo, perdeu o telefone celular. A turma levou. Isso é bem pertinho da praça do bairro, que é o lugar, digamos, mais movimentado. Se na praça tá assim, nas outras ruas
está ainda pior, viu? A poucos metros da cavalaria, como eu disse. Pertinho dos batalhões BPRV e BPTran. E eu acredito que o BOP também é aí pertinho, viu? Tem que chamar o Capitão Nascimento. Uma lanchonete foi arrombada e furtada no centro de Caruaru. Crime também filmado por uma câmera de segurança. O cara foi e entrou pelo teto, ficou lá por cerca de 15 minutos. Primeiro foi para o caixa, aí foi procurar algum dinheiro, tá? Só que não tinha nada. Aí ele golou o ovo no caixa, né? Ele golou o ovo, pronto. Não tinha nada no caixa, que muito provavelmente o Cabajá não deixa para não ser levado. Aí ele não se contenta, eu tenho que levar alguma coisa. Aí foi e pegou uma caixinha de som e levou o botijão de gás. Porque ele vai fazer cozinhar com gás e ficar ouvindo uma música na caixinha. Você vê que nessa imagem, inclusive, dá para ver ele já saindo do local com um botijão nas costas. Tá? Tem uma música, inclusive, especial, é para ele ouvir? Qual é, Chuchu? Bota a música pro rapaz ouvir. Sorria que eu estou te filmando, sorri, o coração tá gravando. E nisso ele está no fogão lá já cozinhando, tá lá, ó, cozinhando, com o gás dos outros, certo? Eu não vou dançar pagode pra não passar vergonhas, entendeu? Porque um amigo meu disse que era assim, ó, matando barata. Eu não sei como minha mulher me escolheu como marido porque ela adora pagode e eu sou um desastre ecológico dançando. Tu tá rindo de quê, joinha? Ó, eu sou um desastre. Ó, não tem ritmo? Ela disse, olha, é assim, um amigo meu me ensinou, abre mais um pouquinho, índio, para os pezinhos. Isso aí, ó, vê. Aí ele disse, vá, bota um som, Chuchu, entendeu? Vá. Bota um sonzinho aí, ó. Aí ele disse, é assim, ó, matando barata, ó, matando barata. E eu não saio do canto, eu acho que nem até a barata olhou para mim assim e disse, meu filho, saia daí, pelo amor de Cristo. Mas esse daí levou a caixinha de som, o botijão de gás, a carinha dele tá aí. Se você o conhece, esse aqui eu não sei mesmo, Chuchu. O outro eu já ouvi não sei quantas vezes. Bicho, ó, eu vou dizer uma coisa, o que é que o cara não faz para pagar as contas em casa, né? Ó, tá vendo, minha filha? Olha, ó, tá legal aí? Ó, vocês estão gostando? Eu vou dizer uma coisa, tá vendo, minha filha? É assim que eu pago a sua faculdade. É assim que eu faço a feira, entendeu? Com essa cambada de amigos lá em cima me fazendo passar vergonha. É a quarta vez que este rapazinho aí filmado, aliás, ele pode ter sido uma, né? Quarta vez que o local é alvo de bandidos. Preso no bairro de Peixinhos, em Olinda, um homem suspeito de fazer parte de um esquema de roubo e furto de celulares. Olha só! Ele seria responsável por desbloquear os aparelhos e evitar que fossem rastreados. 45 telefones foram recuperados. Eles estavam na casa de um dos receptadores. Todos os celulares já estão na delegacia do Varadouro e a polícia acredita que foram furtados durante um show que aconteceu em Olinda no final de semana. Um dos receptadores, que ainda não foi preso, já é conhecido, tá já conhecidinho da polícia por cometer esse tipo de crime. A gente conversou com o delegado, foi no ar. O Wanderson Cardoso da Silva, 28 anos, conhecido vulgo Bachote, ele já é nosso investigado por situação de receptação. Ele, nessa área aqui de Olinda, é o receptador mor. É o principal receptador de celulares roubados e furtados. Então, ele já tinha um mandado em desfavor do mesmo na comarca de Campina Grande, na Paraíba, e ele conseguiu revogar.
Porém, com esse flagrante agora, porque ele conseguiu fugir da nossa investida, porém, o Gabriel foi preso. E o Gabriel realmente delatou toda a situação, todo o esquema. Ele usava papéis de alumínio, né, para poder envolver o invólucro em cada celular, justamente para que o GPS não acusasse. E foi pego com toda essa situação o Gabriel, e o Gabriel ganhava R$100 por aparelho, justamente para resetar e automaticamente ter a condição de comercializar novamente esses aparelhos. E o Gabriel foi preso em flagrante delito, também na casa de uma outra cidadã, que agora a gente não vai dar o nome, porque ainda vai ver qual o tipo de envolvimento que ela tem, a investigação vai declinar. O Baixote, que é o Wanderson, ele conseguiu fugir da investida nossa, deu sorte por enquanto, e a gente está trabalhando no encalço de prendê-lo e estamos encetando diligências incessantes e diuturnas com o sentido de prendê-lo ainda em flagrante delito. Grande Roberto Geraldo, esse eu conheço há mais de 20 anos, viu? Foi de homicídio, tá no Varadouro, tá fazendo um excelente trabalho por onde ele passa, entendeu? Um abraço, viu, meu amigo? E parabéns aí, vi que você ganhou algum título aí, né? Em Olinda, e merece demais. É um dos policiais mais bem preparados da corporação. Esse homem tem curso em tudo que é lugar. Curso em tudo que é lugar. E bandido de Olinda, se ligue, viu? Se ligue, não tem boquinha pra você. Você em casa tá vendo aí a imagem dos telefones. Pode ser, inclusive, que você esteja dizendo, rapaz, eu acho que aquilo ali é o meu. Se puder, ó, bota essa imagem aí, ó. Os telefones, tá? Ó, impressionante que o cara 40 segundos desbloqueava, né? Ó, então vai olhando aí, porque se um telefone desse for o seu, que foi roubado, foi furtado no caso, né? Então você pode procurar a delegacia do Varadouro. O delegado deu orientação caso você tenha sido uma das vítimas. Põe no ar. Por enquanto, nós prendemos um receptador, que é o segundo receptador, porque o primeiro receptador ele conseguiu fugir, que é o Baixote, mas por pouco tempo. Temos aqui o Gabriel, que é o que está preso. Ele vai informar, tem várias situações que ele vai informar. Com a prisão do Baixote, também a gente vai chegar aos autores, com certeza que isso aí é uma cadeia sucessória da investigação. Também é importante reforçar que quem teve o celular furtado, roubado, na festa ou até em outros locais, é importante o boletim de ocorrência, delegado? É de suma importância a feitura do boletim de ocorrência, porque através do boletim de ocorrência, a gente teve condição, com outras investigações, chegar até o Baixote e chegar até o Gabriel. Então, além de a pessoa se assegurar e, se for apreendido, ter a restituição do seu aparelho, ainda ajuda as investigações. Então, quer dizer, é uma situação importantíssima a prestação do boletim de ocorrência. Tá aí, toda a orientação. Se você teve o aparelho furtado, você vai lá na delegacia, procura lá o delegado Roberto Geraldo, tá certo? E aí você recupera o teu bem, tá? Foi a medalha Aloysio Magalhães, não foi? Pronto, medalha Aloysio Magalhães é uma comenda, né, dada pela prefeitura lá de Olinda, pelos serviços prestados aí pelo nosso querido Roberto Geraldo. Abraço, meu amigo. Qualquer dia passa aí para tomar um café, viu? Na sua conta, viu? Na sua conta. Um homem foi assassinado na Ilha do Destino, comunidade que fica em Boa Viagem, zona sul da capital pernambucana. Os caras estavam dispostos, viu? Foram mais de 30 quilos, ó. Você percebe que o som estava alto. Mesmo assim, a bala deu para todo mundo ouvir. Os criminosos chegaram encapuzados num carro lá e meteram bala, viu? A vítima foi identificada como Everton Leôncio Ramos da Silva. Polícia investigando se o caso está relacionado a desentendimento entre grupos criminosos. E um vigilante foi assassinado dentro de uma estação da Compesa, no distrito de Tejucupapo, que fica em Goiânia.
A pessoa lá que é suspeita desse crime seria um colega de trabalho da vítima, certo? Aí, essa pessoa pegou um revólver da vítima, não é vigilante a vítima? Foi lá e matou. Esse homem procurou um hospital psiquiátrico e alegou ter tido um surto. É impressionante, todo mundo agora adoece ou tem surto, né? A família não acredita nessa versão e tenta entender o real motivo do crime. O DHPP está investigando. Ainda é um mistério também a morte de um outro homem na praia de Boa Viagem, cartão postal do Recife. Esse caso foi entre os postos 6 e 7. O homem, identificado apenas como Leonardo, estava sozinho e bebendo numa das barracas lá. Os caras chegaram armados, foram até ele e meteram bala. Banhistas começaram a correr. O Leonardo ainda foi socorrido, foi levado para a UPA da Imbiribeira, mas não resistiu. A polícia investigando se o crime tem relação com o tráfico de drogas. E foi preso o terceiro suspeito de participar da morte de José Rodrigues de Souza, que tinha 44 anos e era mais conhecido como Baixinho. José foi encontrado com mãos e pés amarrados, submerso em um açude, que fica no município de Moreno, em agosto do ano passado. O terceiro investigado é um empresário de 37 anos. Foi preso no bairro dos Torrões, no Recife. Ele não teria reagido à prisão. A gente conversou com a polícia, que trouxe mais detalhes e você acompanha no ar. Há indícios que os homens teriam torturado a vítima, né? Teriam atirado na vítima e, por fim, fizeram ele agonizar, né? Porque a morte da vítima se deu por asfixia. Essa arma de fogo foi localizada? Nós pedimos, né, buscas e apreensões, mas até agora a gente não conseguiu localizar essa arma. Quando a senhora disse que ele morreu por asfixia, é porque ele foi jogado no açude ainda com vida? Exatamente. O homem foi jogado no açude ainda com vida, né? O que revelou a crueldade dos autores do crime, né? E qual a motivação para tanta violência? A motivação é porque o proprietário desse sítio, ele sentiu falta de uma arma de fogo e ele atribuiu o furto dessa arma à vítima. Então, a partir desse momento, ele começou a articular esse crime, né? Seria um empresário de 37 anos. Isso. A partir desse momento, né, que ele sentiu, ele acabou verbalizando, né, para algumas pessoas que estavam sentindo falta dessa arma. E aí, ao entender dele, né, a única pessoa que poderia ter feito isso seria o caseiro. E acabou abordando o caseiro de forma agressiva. O caseiro, por sua vez, acabou também revidando esse tipo de forma, a forma que foi abordado, né? Ele se sentiu, né, constrangido. Também a vítima estava extremamente alcoolizada, né? Motivo também pelo qual a gente indiciou eles também por homicídio qualificado por recurso, com o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, né? Além do motivo fútil, e também a gente detectou, como eu falei, o emprego da asfixia. Delegada, durante os depoimentos, vocês chegaram a identificar algumas mentiras que foram contadas? Exatamente. Os primeiros depoimentos das pessoas que teriam contato pela última vez com a vítima, eles foram bastante inconsistentes, apresentavam muitas contradições e numa acariação com outras testemunhas, a narrativa dos suspeitos ela não se sustentava, o que acendeu aí a dúvida de realmente participação no crime. É aquela coisa, né? Uma verdade você conta 1000 vezes da mesma forma. Porque é verdade, entendeu? Você viu, você conviveu com aquilo. Quando é mentira, vem em contradição. Por mais que o cara estude a mentira, vai vir em contradição. E aí a polícia foi e chegou nessa terceira pessoa. A polícia também prendeu um outro homem de 27 anos, investigado, que teria assaltado uma mulher no bairro de Boa Viagem. E esse caso, inclusive, chama a atenção pela audácia do criminoso, tá? Ele é reincidente, passa na maior tranquilidade, ó. Estava com a arma coberta até então, depois vai para frente do carro.
Eu só me pergunto o seguinte, se ela aí tivesse espaço e tivesse acelerado e atropelado ele, será que ela poderia se enquadrar na legítima defesa? Na minha visão, 120% que sim, né? Eu não sei na visão de quem fosse julgá-la, tá? Você vê que o crime foi filmado, isso é na rua Félix de Brito, uma das mais conhecidas. E aí o cara vai para frente do carro, escala a arma lá e a motorista é obrigada a descer do veículo. Ele entra e vai embora. Só que equipes do 19º Batalhão da PM agiram rápido e conseguiram recuperar este veículo aí. Um homem foi assassinado com um golpe de facão na cabeça na cidade de Moreno. É o segundo de Moreno, né? Polícia Civil investigando se a motivação estaria ligada a uma rixa entre os dois. O desentendimento teria começado após a vítima, que foi identificada como Walter Almeida da Silva, de 25 anos, tentar furtar frutas em um sítio. Aí o suspeito é o Rogério Santana do Nascimento, 26 anos, preso na casa dele. Tinha alguma rixa aqui? Não quis falar, né? É um direito dele. A Polícia Civil informou que esse cara preso foi flagrante, viu? Por homicídio qualificado e segue à disposição da Justiça. E é impressionante como essa questão de fruta já teve muita morte. O cara entra no sítio, vai pegar manga, vai pegar alguma coisa, aí o cara lá tá com a espingarda, mete bala, mata. Outro é jogando pedra no pé de fruta dos outros. Aí o dono se arreta porque bate na telha, quebra, vai para lá. Aí às vezes o dono morre ou mata, sabe? Assim, acho que é uma coisa tão pequena para chegar numa situação como essa aí. A polícia em Olinda conseguiu prender um homem suspeito de agredir a ex-companheira, viu? Aí uma tornozeleira eletrônica que ele usava por causa de agressões anteriores à mesma mulher ajudou a polícia a localizá-lo rapidinho. Certo? Ou seja, ele tá tornozeleira, aí agrediu de novo. A turma é só ir lá monitorando. Aqui. Ele foi levado para a delegacia do Varadouro. É mais uma ocorrência da equipe do nosso querido Roberto Geraldo. Vê no ar. A vítima prestou o BO informando de ter sido agredida quando já tinha uma medida protetiva em desfavor do seu companheiro, que é o Tiago André. E ele, automaticamente, cobrando uma situação de Instagram, ou coisa que o valha, agiu com agressão. Ele já tem tornozeleira por conta de um processo que ele responde, criminal, e tem outros processos criminais também, já em desfavor do mesmo. Mesmo com tudo isso, ele não respeitou a companheira, passou a agredi-la. Ela conseguiu se desvencilhar, saiu, fez aqui o BO e menos de 1h30, eu acho que não deu 2 horas, nós já estamos com ele preso. Ele foi encontrado na casa. Ele estava tornozelado, automaticamente ele tem o GPS, facilitou a nossa atuação e nós fizemos a devida prisão. Em São Bento do Una, o corpo de Júlia Eduarda Andrade dos Santos, 26 anos. Ela que estava grávida, você deve lembrar, falei sobre esse caso sábado passado, estava grávida de 4 meses. Essa mulher foi encontrada morta com golpes de faca numa área de mata, tá? Antes do enterro, um cortejo foi realizado na cidade. De acordo com as investigações, Júlia estava desaparecida. Ela saiu de casa para encontrar o suspeito do crime, da morte dela, que é quem? O pai da criança. Ou seja, se relacionava com um cara, engravidou. Saiu de casa, vou falar com fulano, pai da minha filha, pai da bebê. E desapareceu. Ela foi exatamente pegar um dinheiro na casa desse homem para fazer uma ultrassonografia. Aí sumiu.
Graças a Deus, pelo menos, que ele já está preso, tá? E ainda, muita repercussão no bairro da Várzea, aqui no Recife, sobre o caso de uma confeiteira, 22 anos. Essa mulher foi brutalmente assassinada, teve os braços decepados. Vai imaginando, gente, a cena. É literalmente um roteiro de filme de terror, certo? E aí, na abertura do programa, eu falava sobre essa semana que foi muito pesada aqui em Pernambuco, com relação a crimes de morte, principalmente contra mulheres. A mulher vai na casa do ex-namorado. Ele tem 22 anos. Aí a mãe diz, mãe, eu vou estudar, que ela fazia o curso técnico de enfermagem, vou voltar para casa, antes de ir para casa eu vou passar no supermercado para comprar leite condensado, porque ela também fazia doces, bolo para vender. Aí, cadê Júlia? Aliás, Thaísa, né? Cadê Thaísa? Tal. E nada. Aí, a mãe vai na casa do ex-namorado. E ele enrolando. Eu quero entrar. Cadê minha filha? Não, tá aqui não. Ela deixou essa carta aqui, ó. Como se ela fosse tirar a própria vida. Né? A mãe vai, fala com a mãe dele. Eu tô indo para aí, você vai entrar. Aí entram a mãe e o padrasto. Procura a casa, no início não acha nada. De repente, percebe algo errado no guarda-roupa. Quando puxa, o corpo dessa menina cai no chão. Já com os 2 braços decepados. Durante as investigações, a polícia também encontrou 3 facas. Uma delas chama a atenção. Tem 2 lâminas. Que esse cara, ao que tudo indica, ia terminar de esquartejar por completo o corpo dessa jovem. É uma reportagem, põe no ar. O corpo da confeiteira foi encontrado sem um dos braços nesta casa, na comunidade Miguel Arcanjo, na Várzea, no Recife. Thaísa Lohane Muniz Melo tinha 21 anos. Ela manteve um relacionamento de 3 anos com Henrique Cassiano da Silva, que tem 22 anos de idade. O namoro acabou há 1 mês após a jovem descobrir uma traição. Ele foi o primeiro e único namorado dela. Thaísa fazia faculdade para técnica em enfermagem e também era confeiteira. Durante a aula, ela mandou uma mensagem para a mãe, prometendo fazer um bolo. Ela disse que assim que largasse, passaria no mercado para comprar leite condensado e depois voltaria para casa. Só que Thaísa nunca voltou para casa. A mãe, já desesperada, procurou pela jovem no terminal de ônibus, na UPA e até na delegacia. Foi com essa postagem que a mãe descobriu que a filha poderia estar na casa do ex-namorado ao receber uma ligação de outra mulher que também se relacionava com ele. A menina começou a falar comigo, a ex dele, contando toda uma história, tem vários áudios. A menina dizendo que namorou com ele 2 anos escondido e Thaísa tinha descobrido, elas tinham descoberto, né? E uma estava conversando com a outra e elas se tornaram colegas. A mãe e o padrasto de Thaísa foram ao endereço acompanhados de um parente que é policial. Henrique não deixou eles entrarem e entregou uma carta supostamente escrita por Thaísa se despedindo da mãe. O policial leu, que eu não consegui ler, e disse que ela estava terminando com ele carinhosamente, e eu acho que foi essa carta que ela entregou na quinzena de outubro, que foi quando ela mandou a mensagem para mim, dia 16 de outubro, dizendo que tinha acabado com ele. O corpo da confeiteira estava despido, escondido no último quarto da casa, atrás do guarda-roupa, com um braço decepado e o outro cortado. Quando eu vi os pés dele, eu saí empurrando as coisas que tinha, puxei uma tauba, empurrei o guarda-roupa, que é um guarda-roupa grande de 6 portas, e eu encontrei minha filha deitada sem roupa,
Ele foi um monstro, ele premeditou, ele pensou, ele foi cruel, ele foi desumano. Como eu disse, a polícia apreendeu 3 facas, né? Uma delas, serra. Uma outra, aquela faca de açougueiro. E a terceira, com 2 lâminas. O Gel, essa faca com 2 lâminas é para quê? Para cortes profundos. E ele iria precisar, né? Vê aí. Um computador também foi apreendido. O celular da vítima não foi encontrado. O braço decepado foi encontrado num caixote de vinho. A vítima tinha lesão, uma lesão incisa na região dorsal, nas costas, e tinha lesão na região do pescoço, certo? Ele tinha feito a incisão completa do braço esquerdo, retirado do braço esquerdo, e estava fazendo a amputação do braço direito. É possível que ela tenha sofrido algum tipo de abuso sexual? Ela estava completamente sem roupa, né? Eles têm um histórico de relacionamento, mas foi solicitado ao IML uma coleta de vestígio biológico, também vai ser realizado um exame sexológico, né, pelo médico legista, e aí todos esses exames complementares, à medida que eles forem saindo, a gente vai ter mais condição de apresentar o que de fato aconteceu na residência. A mãe da vítima reconheceu a letra da filha na carta entregue a ela. A polícia ficou com o material. A carta era a Thaíssa terminando o namoro com o suspeito. Ele foi preso em flagrante e teria contado aos policiais que teve relação sexual com a confeiteira, jantado e em seguida saído de casa. Na volta, ele teria encontrado Thaíssa já morta e resolveu se livrar do corpo. O que aconteceu? Você esquartejou? Eu não. Você esquartejou uma mulher? O que ela é sua? Ela era minha namorada. Por que você fez isso? Ela estava com depressão. Sim, aí você esquartejou ela? Eu não quis. O que foi que aconteceu? Vocês brigaram? A gente não brigou. Por que você fez isso? Quando eu cheguei, quando eu fui pegar o... Ele estava com 2 conversas, né? Falando que pegou uma sopa ou outra coisa tal, e ela tinha se enforcado. Porém, quando o policiamento verificou o corpo, ela estava sem os 2 braços decapitados. Então, a cena do crime está toda revirada, tinha balde, sangue, pano. O crime chocou a comunidade. Inexplicável, uma situação dessa. Um menino bom, não bebia, estudava, não tinha vício, ele gostava do skate dele. Aí a gente ficou sem entender, né? Hoje a gente acordou todo mundo chocado aqui. Ainda hoje no programa eu vou trazer outros detalhes de uma entrevista feita com a mãe dessa menina, tá? Ela, como eu disse, foi a primeira a encontrar o corpo dessa jovem. Essa semana eu estava dando uma lida em algumas coisas e, entre elas, a possibilidade de o Brasil adotar a prisão perpétua. Tá? Adotar a prisão perpétua. Eu te pergunto o seguinte, por que não? Não é possível que ano que vem tenha eleição e seja feito um plebiscito. Eu tenho certeza, vai ganhar de lavagem, já que não pode ter a pena de morte no Brasil. Agora, uma pessoa que eu sempre digo, todo mundo pode matar. Como assim, Gugel? Você é uma pessoa de bem, mas eu não quero matar ninguém. Mas se você entra na sua casa, você encontra um cara estuprando a sua mãe, a sua mulher, a sua filha, e tem um pedaço de pau, um objeto, você pode pegar, jogar nele, numa legítima defesa, e ele morrer. Então, há situações e situações. Agora, do matar ao esquartejar, isso é a pior espécie, se é que a gente pode chamar de ser humano. Tá certo? É a pior espécie. E nós estamos criando uma geração que pode se tornar uma das piores da humanidade. Porque são pessoas onde não há limite. São pessoas que elas não podem receber um não. O pai, a mãe vai ter que se desdobrar para dar a roupa de marca que ele quer. Depois de 18 anos, tem que dar uma moto, porque os meus amigos têm. Aí daqui a pouco eu quero um carro. E pai e mãe não tá dando não. O filho começa a perrear, aí o que é que se faz? Tome o celular,
tome o tablet para ele parar de aperrear, sabe? A gente está criando uma geração que pode dar muito trabalho daqui a 10, 20 anos. Esse daí é um exemplo, sabe? E a culpa, estou botando a culpa no pai e na mãe dele não, porque a família não tem nenhuma responsabilidade de ele ser ruim ao ponto de fazer isso com a ex-namorada. E muito provavelmente fez porque ela não queria mais. Ele tinha 2 relacionamentos ao mesmo tempo. E ele não se conformou em não ter mais ela à disposição. Aí vão alegar insanidade. Eu conversei com algumas pessoas da defesa dele, ligadas à defesa dele. Não tem um atestado, não tem um laudo, não toma remédio controlado, vai pra cana, meu filho. Agora tem um outro ponto nessa situação. A defesa pediu para ele ficar numa sala de estado maior. O que é isso, Rogério? É para onde, por exemplo, vão advogados presos. É uma sala em que a porta, a janela, não pode ter grade. Para Vossa Excelência, doutor, não se sentir constrangido. É uma sala que tem que ter toda a higiene. Uma mesa, sofá, uma cama, um local para ele trabalhar. A lei diz isso. Era a antiga cela especial, que dava para todo mundo que tinha curso superior. Agora ficou a prerrogativa para advogado. E esse cara é quem? Para ir para uma sala de estado maior. Hein? Eu vou se eu fizer uma besteira? Tu vai, Giba? Vai, índio? Aí não. Eu peço à justiça, pelo amor de Deus, não conceda. Se a defesa está alegando que é para a segurança dele, faz o seguinte, bota ele numa cela separada, ok. Mas tem que ir para uma cela, não para uma sala de estado maior. E se a justiça conceder, isso é uma injustiça com a sociedade e até com quem já está preso numa penitenciária, tá? Ainda hoje no programa eu vou trazer outra história de terror. A mãe que foi presa suspeita de encomendar o assassinato da própria filha. Ela brigava com a filha por conta de uma herança. Filha, jamais eu... Mas o seu companheiro confessou. Olha aí falando. Ele não é companheiro, não. Ele é o que seu? Eu sou casada. Daqui a pouquinho a cobertura completa. Antes, você sabe que após o balanço, o Roberto Nascimento chega com o Super Bancada. Fala, Robertão. Fala, Gugel! Alô, pessoal do Balanço Geral do sábado. Daqui a pouquinho, 10 para as 2, tem o nosso Super Bancada. 1h50, tá? Se liga. E a gente vai ter tudo de esporte Náutico Santa. Aliás, Esporte Vitória amanhã, a gente vai trazer detalhes. Tem a presença do cara, ó, Mota, criador de conteúdo digital. Vai estar aqui participando das perguntas, do desafio. Se liga, 10 para as 2 a gente se vê. Valeu, Gugel, um abraço! Valeu, Roberto. Coladinho com o Gugu, viu, Roberto? Agora vem pra cá, porque se ameaças de busca e apreensão e ligações de cobrança tiram você do sério, então você precisa conhecer a Invicta Assessoria. É a maior negociadora de dívidas do Nordeste, vai por mim. A Invicta consegue reduzir em 70%, 80% e até 90% as suas dívidas. Vamos ao seguinte, vamos olhar alguns casos reais, como este aqui, ó, o do Suleiman. Tá? Ele reduziu a dívida do carro dele de 43 mil, pagou apenas 10 mil reais, 77% de redução da dívida. O Marcos também estava lá, ó, puxando os cabelos aperreado. Dívidas no cartão de crédito reduziu de quase 9 mil para 1.800 reais. 80% de redução. A Invicta conta com um time com mais de 70 colaboradores especializados em monitoramento e negociação de dívidas bancárias. O banco bota muito juro, vai por mim, eles vão tirar tudo isso. É uma ligação, tá certo?
Combina aqui eu e você. Você vai ligar para 3201-9176. Ou então você vai mandar um WhatsApp. 997-9234, né? 99234-9408. Você manda uma mensagem lá. Negocie suas dívidas com a Invicta. Eu tenho certeza que você vai dizer, Gugel, obrigado pela dica, tá certo? Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. Vai lá! O caso da mãe que foi presa suspeita de encomendar o assassinato da própria filha em Caruaru. Tudo por conta de uma herança. Gugel, isso não é uma mãe não. Eu também acho. Estou chamando só por uma questão de parentesco mesmo, viu? Essa jovem, ela foi morta dentro de casa. O corpo encontrado amarrado, com sinais de tortura. Quem é o executor desse crime? Um homem. Foi preso. E teria praticado o crime a mando da mãe. Eu tenho uma reportagem, põe no ar. Após depoimento do executor do crime, com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil encontrou em uma área de mato as ferramentas utilizadas para torturar e matar Alane Rayane dos Santos, de 24 anos. Depois de cometer o crime, o homem tentou se desfazer das armas, colocando em uma bolsa a faca, um machado de jardim e roupas sujas de sangue. Alane Rayane foi torturada e morta na madrugada do domingo para segunda-feira. A polícia localizou os responsáveis. A mãe da jovem e o namorado dela planejaram e executaram o assassinato por conta de uma herança deixada pelo avô materno para Alane. Os dois foram ouvidos na delegacia de polícia. Após passarem por audiência de custódia, tanto Josemi José Santana Filho, executor do crime, como a Andreia Maria dos Santos, mandante do assassinato, vão permanecer presos. A justiça decidiu por converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. O homem será recolhido à penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, e a mãe da vítima será levada para a colônia penal feminina Bom Pastor, no Recife. Esse homem, inclusive, ele foi reconhecido, tá? Ele foi reconhecido lá, como a Ana Rebeca disse, foi levado para o Juiz Plácido de Souza, né? Que é o presídio lá em Caruaru. A mãe veio para cá, Bom Pastor, veio para cá para o Recife. E nós conversamos também com um delegado responsável pelas investigações. Veja aí. Segundo informações do executor, que a gente já tinha chegado na autoria desse crime durante as investigações, fomos até a casa do suspeito, ele tinha fugido. Nós conseguimos localizar, ele veio até a delegacia. Conversamos com ele, ele contou todo o fato, confessou a prática do crime e imputou à mãe a autoria intelectual. Segundo ele, ela teria sido a mandante. Eles combinaram de cometer esse crime por uma questão aí patrimonial, de um ganho financeiro que ela e ele teriam com a morte da Alane. Existe aí uma participação dela mais específica? Ela estava no momento em que essa jovem foi assassinada, apenas ela mandou? Não, pelo contrário. Segundo informações dele, justamente para tentar não chamar atenção para ela, dias antes do crime, eles já pararam, né, de conversar, de ter algum tipo de contato, justamente para não chamar a atenção. Então, mas com a investigação, nós conseguimos identificar realmente que a versão dele é muito plausível, é uma versão muito bem estruturada. Ela, do contrário, no depoimento dela, ela se contradiz a todo momento, né, passando informações totalmente contraditórias a respeito, inclusive, da relação dela com a filha. Então, isso tudo fez os investigadores e fez entender a Polícia Civil de que realmente ela teve a participação intelectual desse crime. Ainda de acordo com o delegado, o relacionamento entre mãe e filha era conturbado. No momento do crime, a mãe, né, seria a mandante, aí é o que diz a polícia, não estaria com o executor. Ou seja, vai lá e faz.
Vê no ar. No momento da execução, ele agiu sozinho, né? Nós temos imagem de todos os fatos. Ele contou como se desenvolveu a história ali dentro da residência, né? A arma utilizada, o momento do crime, né? O fato dele ter tentado coagir a vítima através de agressões a fazer uma transferência em dinheiro de aplicações que ela, segundo ele, ela tinha no banco. Né, e ela não fazia essas transferências, né, alegando problema no celular. Então, tudo isso coadunou com o que nós apuramos durante a investigação, que iniciou-se logo que a Polícia Civil soube do crime, né, e está ainda se findando ainda nessa tarde. O delegado, uma justificativa para tamanha violência, tamanha tortura em relação a ela? É só a ganância do ser humano, né? Era uma relação, segundo nós já tínhamos identificado por depoimento de testemunhas, de que a mãe tinha uma relação bem conturbada com a filha, sempre por questões financeiras, tiveram uma vida assim, um relacionamento bem atribulado por conta de dinheiro. Então, por conta dessa situação, né, ela acabou optando pela prática do crime. O GEL, que foi a herança, dinheiro e alguns imóveis, tá? Alguns imóveis. O pai da mãe dessa menina que morreu. Ou seja, o avô dela adorava essa menina. E disse, vou deixar isso aqui para você, como herança. Aí a filha dele, mãe da menina, o olho grande e começa a discussão. Vamos, o dinheiro que papai lhe deu, vamos, não, ele deu para mim, tá, não sei o quê. Aí ela vai e trama com o cara, vai lá e mata a minha filha. Você já se imaginou pensando algo desse tipo? Sabe? Eita, minha filha tá com não sei o quê, eu vou mandar matá-la. Gente, isso é mentalidade de ser humano da pior espécie. Tem gente que por dinheiro mata a mãe, se for preciso. É por isso que eu aqui convoco você para a gente começar a pensar. Tem ser humano que não merece estar na Terra. Não temos pena de morte. Coloca uma prisão perpétua, gente. Mas no GEL a pena já é tão alta, 12 a 30 anos. Se for feminicídio de 20 a 40 anos, não adianta. Porque nós temos nesse país uma coisa vergonhosa chamada progressão de pena. Se a gente fizer uma enquete aqui, eu tenho certeza que vai dar sim com 100% praticamente. As pessoas não acreditam que uma pessoa ser condenada a 20 anos porque tirou a vida de alguém, tá? Ser condenada a 20 anos e você saber que ela vai passar 8 em regime fechado, 7 anos. Nesse país rouba-se, entendeu? E quando é condenado, manda para casa. Assim, eu tenho certeza que a população não está satisfeita com a punição dada por nossa justiça. Vou falar hoje também de uma operação que prendeu o presidente e o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Ipojuca, tá? Aí eu já vou adiantando para você, um deles já está solto, tá? Um deles já está solto, viu? Então, assim, a polícia trabalhou e um deles já está solto. Tem outras pessoas presas, tá? Me dá essa imagem em tela cheia, por favor. Pode me dar, por favor, em tela cheia? Ó, a polícia trabalhando a segunda parte da operação. Já tem gente presa lá atrás, já tem inclusive gente que morreu, que era testemunha. Olha, pense no rolo que eu vou trazer tudo para você hoje no programa. Agora eu peço ainda mais a sua atenção para tudo, tá?
porque agora eu vou falar de benefícios do INSS, que é um direito seu. Tem mais de 65 anos, nunca pagou ou contribuiu com o INSS, sofreu algum acidente ou tem alguma doença que te impeça de trabalhar? Tem algum filho especial com alguma deficiência ou que tem o transtorno do espectro autista? E a senhora está grávida, sem trabalhar? Você sabia que é um direito seu receber um salário mínimo, mesmo sem nunca ter contribuído com o INSS? Sabia não? Então vem agora para a Invicta Prev, onde a consultoria é de graça e você só paga quando o seu benefício for aprovado. Se você é de qualquer lugar de Pernambuco, faz o seguinte, liga para 0800 599 54 ou então você manda um WhatsApp 99443 8970. Vai por mim, não perde tempo. Você pode também acessar o Instagram, @invicta.prev, tá? Para saber como é que a gente vai te ajudar. Invicta Prev, gente, é a solução perfeita para o seu benefício do INSS. Perde tempo não, vai lá. O Tribunal de Justiça de Pernambuco relaxou a prisão em flagrante dos vereadores de Ipojuca, Flávio Henrique do Rego Souza, mais conhecido como Flávio do Cartório, e Eduardo Cleiton de Santana, o professor Eduardo. Eles são Flávio do Cartório, presidente da Câmara de Vereadores, professor Eduardo, vice-presidente. Os dois foram detidos na Operação Alvitre, que investiga desvios milionários de emendas parlamentares lá na cidade. É o povo tomando banho em Porto e a emenda indo para algum lugar. Cada mergulho é uma emenda, não tem? Cada mergulho é um flash. Cada mergulho é uma emenda. A polícia já fala em 25 milhões, tá? Mas pode chegar a quarentinha. A linha ainda está sendo puxada, Gila. Aí o juiz concluiu que não havia situação de flagrância que justificasse a detenção por lavagem de dinheiro. Foram presos aí na saída do supermercado, tinha 14 mil reais em espécie. Aí a polícia foi autor em flagrante por lavagem de dinheiro. Só que a justiça disse que não é bem assim não, tem um negócio errado aí, tá? Aí a justiça foi e derrubou o flagrante, tá? A liberdade provisória dos dois, tá? Aí só, medidas cautelares, não pode isso, não pode aquilo e tal. Só que contra o Flávio do Cartório, Flávio Henrique, já tinha um mandado de prisão. Aí ele vai continuar preso, certo? Inclusive prisão preventiva. Aí o vice, o professor Eduardo, foi liberado porque relaxou o flagrante. Eu tenho uma reportagem. Põe no ar. Computadores e muitos documentos foram levados até a sede do DEPATRE, no Recife. O material foi apreendido durante a segunda fase da Operação Alvitre. 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos para auxiliar as investigações sobre uma organização criminosa suspeita de desviar dinheiro público do município de Ipojuca por meio de emendas parlamentares. Entre os investigados está o presidente da Câmara dos Vereadores, Flávio do Cartório. Ele seria o responsável pela associação Filhos de Ipojuca, que teria recebido verbas públicas de maneira irregular. O parlamentar, que já tinha um mandado de prisão em aberto, foi preso em flagrante por lavagem de dinheiro, junto ao vice-presidente da Câmara dos Vereadores de Ipojuca, professor Eduardo. Os dois foram abordados pela polícia no bairro de Boa Viagem, aqui no Recife. Com eles, foram encontrados mais de 14 mil reais em espécie. Quando eles foram abordados, foi constatado que
Um estava no banco da frente, o outro parlamentar no banco de trás e numa sacola que estava no banco da frente do veículo foi encontrada uma quantia de cerca de R$14 mil. Com outro parlamentar foi encontrado R$3 mil e um caderno com anotações onde constava ali nome de servidores da Câmara vinculados ao gabinete do parlamentar. Cada vez que vai mexendo nisso, o rolo só vai ficando maior. Porque pode, inclusive, já ter tido morte, tá certo? A polícia está investigando, por exemplo, o assassinato de uma professora, 45 anos, que iria prestar depoimento à polícia. Ela, inclusive, para você ter ideia, ela chegou aí na delegacia, aí não prestou depoimento, porque estava tendo alguma coisa lá na delegacia, algum trabalho lá. Aí ela pegou uma declaração de comparecimento, foi embora com o advogado. Ele a deixou em um ponto e ela foi embora para casa. Quando ela chega em casa, essa mulher é morta a tiros no quintal. Ela morava com os pais. Os pais ouviram aqueles tiros, quando saíram, se depararam com o corpo da Simone Marques. Tinha 45 anos, tá? As investigações desse esquema aí, das emendas parlamentares, estão sendo conduzidas pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, do Ministério Público aqui de Pernambuco, tá certo? Acompanha no ar. A promotora Catarina Gouveia explicou como os repasses de dinheiro eram feitos. A gente detectou, nas investigações, que essa associação estava relacionada diretamente a um parlamentar. O imóvel onde a associação funciona é de propriedade dele, ele declara nas prestações de contas eleitorais dele, a conta da CELP está no nome dele. Entre 2022 e 2025 foram destinados 12.999.000 reais para essa associação. Mais de 20 associações beneficiadas pelas emendas parlamentares em Ipojuca estão sendo investigadas. Além dos vereadores, outras 2 pessoas também foram presas. O atual presidente da associação Filhos de Ipojuca e um empresário. As investigações também giram em torno de um homicídio. Simone Marques da Silva, de 46 anos, foi morta a tiros em Ipojuca no dia 28 de outubro, poucas horas depois de ter ido à delegacia de Porto de Galinhas. Ela iria prestar depoimento sobre o caso. Havia intimado ela para comparecer à delegacia, para prestar esclarecimento. Não pude comparecer em razão de um compromisso. Solicitei que ela comparecesse no dia seguinte. Ela estava acompanhada do seu advogado. A gente entregou um documento para ela lá, onde confirmava que ela teria ido até a delegacia. Ela foi embora com o advogado, mas pouco tempo depois ela foi executada. A associação dela recebeu também, sim, emendas, se eu não me engano, foi no valor de, acho que cerca de R$1 milhão. É muita coincidência, né, não? Ou não. No esquema aí, a polícia está investigando pelo menos 2 instituições que não teriam estruturas para a prestação de determinados serviços e que seriam ligadas a uma das pessoas investigadas aí, que é o presidente, o Flávio do Cartório, segundo as informações da polícia, ok? Aí tem a questão de uma das instituições é uma faculdade. E essa professora universitária trabalhava exatamente nessa faculdade. Eu não sei agora qual foi das 2 instituições que recebeu aí R$7 milhões. Eu estive em Ipojuca, estive na Câmara de Vereadores, ninguém fala nada. O povo lá, a gente conversando informalmente, todo mundo falando. Mas ninguém quer gravar entrevista com medo. Aí, para você ter ideia, gente, Ipojuca hoje é a 3ª cidade de Pernambuco que mais arrecada. Ela perde para o Recife, Jaboatão e depois vem Ipojuca.
Hoje, o último censo do IBGE, população, quase 100 mil pessoas, 99 mil pessoas. O PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que é arrecadado por Ipojuca. O último que o IBGE traz é de quase 8 bilhões. B de bola. Vai no posto de saúde, não tem um hospital. Vai na escola, atualizou, não foi? Eu tinha visto de 2021. Pronto. 14 bilhões. Eu tô falando que é a terceira que mais arrecada. Agora, tá vindo a coisa mais linda aí? Vamos mostrar o outro lado do paraíso. Porto maravilhosa. Tem assalto em Porto? Não, tem não. Agora é o tráfico comendo solto na comunidade. Aí vai para a comunidade, precisa ir longe não. Ipojuca é uma pocilga de esgoto. Eu conheço, eu vou aí, gente. Uma vez eu peguei uma pousada numa rua, vamos lá, 600 metros do centro do posto de gasolina. É esgoto puro. Agora, tem empreendimentos de milhões de reais, inclusive muitas vezes em área de preservação ambiental. Tem aquela bronca daquele chamado muro lá de Maracaípe. E tem muita gente botando dinheiro no bolso, que não é no meu. O meu tá vazio, tá liso. E eu não quero. Agora, eu honestamente, eu nunca consegui entender como alguns políticos nesse país são ricos, milionários. Alguns é porque vêm de família. Outros vieram da pobreza. E eu nunca consegui, Giba, entender como é, índio, que você fica rico ganhando 15 mil de salário por mês, 20 mil. E eu consigo entender. É o chamado por fora. E enquanto isso, a população trabalhadora de Ipojuca vai vivendo com suas limitações, com suas dificuldades, enquanto uns poucos montam esquemas, desviam milhões, são investigados, são presos, mas isso vai terminar, sabe em quê? Em nada. Porque do que se leva, se guarda alguns milhões para pagar bons advogados. Paulo Maluf, quando foi condenado, tinha 80 anos. Vá para casa, meu filho. Fernando Collor de Mello, quando foi condenado, já estava, eu tô doente, eu tenho um transtorno, tô doente. Passou 3 dias na cadeia, colocaram o bichinho para prisão domiciliar. Hoje ele cumpre prisão domiciliar em um triplex à beira-mar de Alagoas, avaliado em 9 milhões de reais. Enquanto eu, o senhor e a senhora, os besta índio, vamos continuar se lascando para trabalhar, não? Vamos trabalhar, porque o trabalho enobrece o homem. Tira a tua foto aí, tem alguma denúncia, manda para nosso WhatsApp, tá certo? Alguma sugestão de reportagem, quer falar comigo? Me aciona aí através do meu Instagram, @WashingtonGugel. Não ligue a cobrar feito chuchu, tá certo? Cadê, Giba? Muito bem. Tira a tua foto acompanhando aí o programa, manda para mim, me marca que eu vou postar agora no meu Instagram. E joinha chegou e está com ciúme porque eu tirei a foto com Giba. Vê essa história. A polícia prendeu um professor que não aprendeu a lição,
suspeito de abusar sexualmente uma aluna de 11 anos. Isso foi no bairro de Jardim Brasil, em Olinda. Ó. É o momento que ele é detido, ó. A gente acompanha aqui nesse momento, o momento aí que ele é conduzido. Claro, ele vai entrando aqui. Vamos acompanhar um pouquinho mais essa chegada, essa saída, na verdade. Você já tinha feito isso outras vezes? Várias perguntas, mas o professor não quis dar nenhuma resposta. Segundo a mãe da vítima, o abuso teria acontecido dentro da escola, no horário do recreio. E que foi a própria filha que contou toda a história para ela. Ele aí, ó, saindo para audiência de custódia, né? E não quis falar nada. A Polícia Civil informou que a Delegacia da Mulher de Olinda está investigando esse caso. A Prefeitura de Olinda afirmou que esse professor está afastado das atividades para apuração das acusações e que a Secretaria de Educação fará escuta e acolhimento à família e principalmente à aluna. A Prefeitura reforçou que está tomando as medidas aí necessárias e, vê só, destacou que esse professor, ele entrou no município recentemente, através de um concurso público. Fez concurso público agora há pouco, passou e foi admitido em fevereiro deste ano. Ou seja, o cara, professor, concursado, né? Estava aí com sua vida financeira, tal, de emprego, estabilizada no final da vida, entendeu? E agora ele deve ver algumas lições na cadeia, tá? Cadeia para o teacher. Para não dizer que eu não posso, tá? Deixa eu voltar a falar sobre o assassinato da menina Thaísa Lohane, né? Encontrada morta com os braços decepados na casa do ex-namorado. A mãe dela diz que começou a suspeitar desse cara depois de ser procurada por uma ex-namorada dele. Só para você entender, ele namorava com a Thaísa e ao mesmo tempo namorava com outra menina. Aí elas descobriram, uma falou com a outra, se tornaram amigas. Disse, ó, eu não vou querer mais, eu também não quero. E a mãe ficou sabendo, porque recebeu uma ligação dessa ex-namorada que alertou sobre o que poderia ter acontecido. Vê no ar. Eu só comecei a suspeitar de Henrique, porque quando eu fui para a delegacia, a pessoa que veio fazer o BO, ele disse assim para mim, tente fazer um post, assim, ou alguém, e mande para mim, porque eu vou mandar num grupo que a gente tem, para ver se a gente consegue alguma coisa. Mas, de fato, a senhora vem amanhã, porque a gente hoje não consegue fazer muita coisa. Aí, quando cheguei em casa, minha mãe ficou ligando para o restante dos hospitais que a gente não tinha conseguido, e eu fui fazer o post. Fiz o post e mandei para ele. Aí eu disse, mas eu vou também postar nas redes. A rede do Ô Maria Gourmet, que é a parte da confeitaria da minha filha, também está no meu telefone. Eu vou postar nos dois, no meu e no dela, e no meu WhatsApp. Quando eu posto, com pouco tempo, às 4h57, uma pessoa entra em contato comigo, a senhora é parente de Thaísa? E ela manda áudios para mim, mas ela diz assim, a Thaísa namorava com o Henrique. Henrique namorou comigo durante 2 anos, escondido, e a Thaísa descobriu, a gente ficamos amigas e começou a conversar. Aí eu conversei com ela, ela me mostrou os prints. Eu não tenho de cor a conversa toda que eu tive com ela, mas foi por mensagem, foi por áudio. Aí ela me mandou os prints da conversa. Quando eu olhei os prints, era depois das 22h07, porque foi a última vez que chegou uma mensagem do telefone de Thaísa para mim. Era 22 e algo mais. Eu disse, como é que Thaísa estava com o telefone na mão e não me respondia? Minha filha não tinha esse perfil. Por mais que fosse assim, que ela não quisesse me dizer, mas ela sempre assim, ela ia falar alguma coisa, ela não ia me deixar sem responder, ela nunca me deixou sem resposta. Ela nem visualizava mais minha mensagem.
Aí eu disse, aí eu peguei e falei pro meu esposo, João, tem algo errado. Qual era o conteúdo dessa conversa dela com essa moça, dessa suposta conversa? Aí ela falando, ele querendo desmentir uma conversa que Thaísa teve. Aí ela disse, eu achei estranho. Aí ela até disse que mandou mensagem no Instagram, da Thaísa, para ver se Thaísa conseguia responder. E Thaísa não responde Instagram, só o WhatsApp. Como se fosse alguém se passando Aí por ela. Achava que era o Henrique que estava falando no lugar da Thaísa. Então, quando a menina disse isso, algo diferente, aí eu notei que a última mensagem realmente, porque minha filha não dizia, vou esperar o CDU. Ela dizia, vou pegar o R7, porque é o ônibus que ela pegava, porque não tem ônibus CDU. E se ela fosse, vou para a integração da CDU. Aí eu disse, minha mensagem, aí eu disse, mas eu quero entender o que essa menina está falando. Foi exatamente a partir dessa conversa aí que acendeu o alerta, né? O alerta da mãe. Aí ela disse, vou na casa de Henrique, entendeu? Que é o ex-namorado. Aí, para entrar na casa dele, ela só conseguiu com a ajuda da mãe do Henrique, porque ele não estava deixando ela entrar. Aí ela falou com a mãe de Henrique, ela disse, não, eu estou indo para aí, você vai entrar. E quando ela entra, se depara com essa cena de filme de terror. Vê aí. Quando ela conseguiu abrir, ela estava muito nervosa, quando ela conseguiu abrir, eu corri, ele entrou dentro do, assim, que quando entra assim, a primeira porta é um quarto, e ele entrou pro quarto, e eu entrei para casa, eu olhava a casa, eu procurava a minha filha, porque eu digo, Thaísa. E eu procurava. De início eu não vi o banheiro que tinha no segundo quarto, e eu procurava minha filha, e minha filha não estava aqui. Naquele momento eu senti certo um alívio, porque eu disse, minha filha não está aqui, minha filha está bem. Quando a Ana disse, aí ela ficou dizendo, cadê Thaísa? Perguntando a ele. Quando eu olhei para os pés dele, tinha sangue no pé dele. E tinha marca de sangue na casa. Aí eu disse, tem sangue? Meu Deus, minha filha. Aí eu entrei no segundo quarto, olhei. Tinha muito sangue no banheiro. Meu Deus, tem sangue, é o sangue da minha filha. Henrique. Aí ela perguntou, cadê Thaísa? Aí alguém, eu não sei se ela perguntou, no armário, eu digo, meu Deus, na minha cabeça passou, minha filha não cabe no armário, minha filha tem mais de 1,60 m, minha filha pesava 92 quilos. Eu disse, oxente. Aí alguém disse, atrás, estava muito escuro, o quarto não tinha luz, não sei se tinha, estava apagado pelo menos, não tinha iluminação, e eu tentei puxar o guarda-roupa, mas eu pensei que ela estava, como tinha sangue, eu sabia que ela estava ferida. Aí o guarda-roupa ia cair, eu disse, não, mas calma, se cair eu não vou conseguir socorrer minha filha, eu quero socorrer minha filha, Jesus. Meu Deus, tinha uma estante assim, eu empurrei a estante, consegui empurrar o guarda-roupa grande, de umas 6 portas, o guarda-roupa tinha muita coisa dentro do guarda-roupa, eu não sei o que era. Eu consegui puxar o guarda-roupa, e vi ela, aí eu, Thaísa, ela não respondia. Eu peguei o telefone e liguei a lanterna. Quando eu liguei, eu me deparei com minha filha com o braço esquerdo tirado e o outro, eu acho que ele estava tentando. Ele estava fazendo, né? Eu toquei nela e disse, filha, levanta, acorda. E eu percebi que minha filha ali já não estava mais. E ela estava nua. E eu disse, ele matou minha filha, ele estuprou minha filha. Aí a mãe dele pegou, disse que, aí eu não sei se foi ele que disse, sei que assim eu escutei, eles tiveram relação. Jesus, que monstro é tu? Que pegou, deixou minha filha vulnerável, teve relação com ela, deixou ela vulnerável para poder fazer isso com ela. Que qualidade de monstro é tu? Como é que tu planeja isso? E a mãe dele, não, ninguém vai fazer nada com ele, ele vai pagar pelo que ele fez. E eu gritava, eu chorava, eu chamava meu marido, eu dizia a ele que minha filha estava morta, que não tinha mais jeito, eu não sabia mais o que fazer. Eu disse, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou... Aí a gente começou a ligar, comecei a gritar, o pessoal começou a aparecer.
E foi assim que eu perdi toda a minha vida, minha alegria, minha filha. Que ela não merecia isso. Como ele disse que ela entregou a carta. Na carta, ela termina com ele com carinho. Até isso, ao terminar, ela tinha carinho por ele. Que Deus conforte a senhora, conforte toda a sua família, que Deus conforte a família dele também, mãe, pai, irmãos, que não tem culpa de infelizmente ter colocado no mundo um monstro, para não dizer outra coisa, com a capacidade dessa. Durante a entrevista dela, conversando aqui, o que é que ele pretendia fazer? Esquartejá-la, colocá-la em saco de lixo, como já estava um braço, e ocultar o cadáver. Ou seja, um sofrimento ainda maior para a família dessa vítima. Se você faz parte da justiça, não esqueça, nos trâmites de julgamento, na condenação, que eu tenho certeza que vai acontecer, esqueça o sofrimento dessa mãe, não. A justiça é cega, mas pode ter coração pelo sofrimento dessa família, tá? Falar de coisa boa porque a TV Guararapes está celebrando 25 anos. Uma história de compromisso com a notícia e a cultura pernambucana que nos enche de orgulho e que compartilhamos com você, telespectador, que todos os dias acompanha a nossa programação. Esta semana, o reconhecimento pelo trabalho de todos que fazem a emissora foi em Brasília, com uma homenagem na Câmara Federal. Acompanhe. A sessão solene na Câmara dos Deputados em Brasília foi aberta pelo deputado federal por Pernambuco, o bispo Océsio Silva, do Republicanos. Foi do parlamentar a proposta da homenagem aos 25 anos da TV Guararapes no Congresso Nacional. A gente fica feliz por saber que nós temos ali em Pernambuco um veículo de comunicação sério, ético, com grandes profissionais que realmente sabem o que está deixando dentro da nossa casa. A gente pode deixar nossos filhos ver a TV, o jornalismo, a programação de qualidade, entretenimento de primeira. Parabéns pelos 25 anos. O secretário de Radiodifusão, Wilson Diniz, representando o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, ressaltou na sessão solene a importância do trabalho realizado pela TV Guararapes em Pernambuco. É um grande marco, para a comunicação brasileira, a gente chegar a 25 anos de existência, mantendo o regionalismo, a cultura, e a importância de você levar uma comunicação social eletrônica de qualidade para a população. O presidente da Associação Brasileira de Rádio e TV, a Abratel, também participou da homenagem na Câmara dos Deputados, afirmando a força da emissora em todo o estado. Em Pernambuco, você tem a Guararapes fazendo uma programação local, levando a cultura local, não só para o povo de Pernambuco, mas levando para o Brasil e para fora do Brasil. Isso é importante. Mantenha as tradições, mantenha o sotaque, a cultura, o dia a dia. Isso é fundamental. O superintendente de rede da Rede Record, André Dias, fez questão de ressaltar as 8 horas de produção local da TV Guararapes em Pernambuco. Junto com a programação da Record, vem crescendo a audiência e participação de mercado. Isso tem feito esse grande sucesso da TV Guararapes, não só em Recife, não só no estado do Pernambuco, mas também em toda a região do Nordeste, contribuindo cada vez mais para a nossa rede com um jornalismo ímpar, que tem realmente a credibilidade e tem a aderência do pernambucano ao sintonizar, seja através da TV aberta ou de multiplataformas, o conteúdo dessa brilhante emissora que está de parabéns pelos seus 25 anos. A bancada pernambucana na Câmara foi representada também pelo deputado federal Coronel Meira. Vocês têm um trabalho espetacular em Pernambuco, faço questão aqui de colocar com muita clareza e dizer parabéns, TV Guararapes. O trabalho da TV Guararapes é muito importante dentro desse contexto, da realidade do dia a dia, principalmente dando voz ao povo. Certamente virão
outras décadas por aí através do trabalho de vocês. Parabéns a todos. A TV Guararapes chega aos seus 25 anos como a segunda emissora mais assistida em Pernambuco, onde o seu sinal chega do litoral ao sertão, se tornando a quinta TV mais importante de toda a rede Record do país. Para o superintendente da TV Guararapes, Sandro Krekoviec, números que comprovam a relevância da emissora na região. É uma missão muito grande, todos os dias fazer programação, gerar notícia, entretenimento, e é uma responsabilidade, né, dialogar, ser a voz do povo para traduzir os anseios, as necessidades, mas também trazer as boas novas, sempre com verdade, ética e com o objetivo de desenvolver ainda mais o estado de Pernambuco. A gente ficou muito feliz, né, em receber essa homenagem aqui na Câmara dos Deputados, representando todos os colaboradores, representando os nossos acionistas que nos confiam essa tarefa de todos os dias fazer a TV Guararapes Record ser essa grandeza que é a quinta TV mais relevante a nível nacional da Record, e isso nos dá ainda mais responsabilidade e entusiasmo para a gente seguir os próximos 25, 75, 100 anos, né, no centenário. A gente quer estar celebrando essa pujança, essa alegria que a TV Guararapes noticia e traz todos os dias para o estado de Pernambuco. Nesses 25 anos, existe uma construção fantástica de pessoas, uma construção fantástica de investimentos e uma construção fantástica de estratégia para se tornar a emissora mais relevante de Pernambuco. Então, com muito orgulho, faço parte desse time, com muito orgulho, tenho companheiros, colaboradores, diretores, gestores, operações que levam essa grandeza toda que é o nome da TV Guararapes a todo esse Pernambuco. No DNA da emissora está o jornalismo e o entretenimento, uma programação local feita para o telespectador pernambucano, 8 horas por dia, junto com a programação da Rede Record. Para a gente que faz esse jornalismo diário, de quase uma cobertura de quase 8 horas, então a gente sabe o tamanho dessa responsabilidade. Então isso é motivo de muito orgulho, de muita honra e também de um compromisso de que pelos próximos anos, os próximos 25, a gente siga essa TV forte e essa TV que cuida do pernambucano e tem um olhar atento para tudo que é de Pernambuco. A TV é feita desse conjunto bonito, do povo, de todos os colaboradores, nossos colegas profissionais que lutam todos os dias para levar o melhor conteúdo para você que está em casa. É feita com muito amor, com muito sotaque, com muito conteúdo e principalmente com muita verdade. E tem muito mais, hein? A gente ainda está com muito sangue, com muita luta aqui para levar o melhor trabalho para vocês. E em nome, claro, de toda a emissora TV Guararapes, obrigado a você, telespectador, que está sempre com a gente no nosso dia a dia. Obrigado mesmo, tá? Você quer falar comigo, tem alguma sugestão de reportagem, você pode falar direto comigo pelo Instagram, @WashingtonGugel. Aproveita aí, tira uma foto acompanhando o programa, me marca lá que eu vou postar agora no meu Instagram, tá certo? E olha aí, no Descobrindo com o Cabral de hoje, Rafael foi para Olinda. Conheceu o quê, Gugel? Alguns pontos turísticos, mas calma, que ainda são pouco conhecidos pelos visitantes. Olha só, daqui a pouquinho reportagem completa. E depois do Super Bancada, você sabe, tem o que arretado. Fala, meu amigo Jota. Fala, Gugel! Boa tarde, Neide, passando aqui pra lembrar você que daqui a pouquinho tem que arretado a partir das 2h10 da tarde, tem muita coisa legal pra você se divertir. Estamos de volta com o nosso quadro, As Cadeirinhas. Fim de semana é festa, eu tô na beira da praia. A nossa produção criou o Meu Picolé, Neide, pra passar o calor. Comprei a passagem cara pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça. Isso e muito mais pra você, viu, Neide? Perde não, é daqui a pouquinho. Até já já. E aí, minha gente, chegou o momento mais esperado do ano. Começou a Black November Exposend, é a maior promoção de calçados do Nordeste. Um mês inteirinho de ofertas para você aproveitar. E o melhor, só na Black Exposend você compra hoje e só começa a pagar em 2026. Confere comigo e já se prepara para correr para a loja.
Começou a Black November Exposende, a maior promoção de calçados do Nordeste. É um mês inteirinho de oferta pra você. Aqui é Black de verdade. As grandes marcas com preço de fábrica. Na Black November você compra hoje. E só paga em 2026. Mas corre que é só enquanto durar o estoque. Black November Exposende, um mês inteirinho de ofertas pra você. E aí, viu aí, né? É Black de verdade, tá? São as grandes marcas com preço de fábrica. E você ainda tem até 180 dias para pagar, sem entrada e sem juros. Então, não perde tempo. Corre para a Exposende mais próxima e aproveite agora a Black November Exposende, um mês inteirinho de ofertas para você. E chegou a hora do Descobrindo com Cabral. Esta semana, Rafael foi para Olinda conhecer alguns pontos turísticos ainda pouco conhecidos pelos visitantes. Pode rodar. Sabe aquilo que você não vê? Você vai ver no Descobrindo com Cabral deste sábado. Viemos até Olinda para mostrar alguns pontos históricos fora dos convencionais. Você conhece a Praça do Carmo, conhece o Alto da Sé, conhece o local onde fica o bonequinho grande, mas tem alguns lugares que você não conhece e você vai conhecer hoje comigo no Descobrindo com Cabral. Né, Bruna? Chega aqui, porque a gente vai subir na jardineira. Vem, Bruna. O que é que a gente vai conhecer hoje? Ah, meu filho, pode dizer. Eu vou tocar o sino da igreja e tem um mito que toca o sino da igreja vai casar. Não, que vai morrer. Não, menina. Quem toca o sino da igreja sem autorização vai morrer. Mas eu vou tocar com autorização. E quem toca com autorização vai casar. Vamos ver, né? E esse passeio é super bacana, gente. É realizado aqui, ó, com essas jardineiras. Porque esse carro que leva as pessoas para esse passeio se chama jardineira. É porque no passado os carros bandeirantes ele usava como jardineira, né? O carro era usado. Transportava jardim. Jardim, correto. Hoje transporta gente. Pessoas. Vamos embora conhecer a Olinda que ninguém vê. Chega, vem comigo. Descobrindo que o Cabral de hoje vai ser arretado de bom. Braulio Moura, nosso guia, que é historiador, formado em turismo. O que se forma em turismo é turista? Turismólogo. Que forma em turismo é? Turismólogo. Turismólogo. Mas hoje eu estou também como guia de turismo. O que é que tem aqui nesse local, que é antigo, né, de 1800, o que é que as pessoas podem conhecer? Aqui o seminário é de 1800, mas a estrutura é de 1560. Aqui funcionou o Real Colégio Jesuíta de Olinda, é uma das mais antigas igrejas de todo o Brasil, é talvez a mais importante construção quinhentista do século XVI de todo o país, projetada pelo Frei Francisco Dias e a única no Brasil que sobrou projetada por esse frei português, que é o mesmo que desenhou a igreja de São Roque de Lisboa. Temos os altares mais antigos do Brasil, altares de pedra anteriores à invasão holandesa que sobreviveram ao fogo e à destruição provocada por eles na cidade. Temos muitos túmulos no piso, temos criptas, espaços subterrâneos, entre outros lugares que vocês vão ver na visita aí. Me diga aí, como que surgiu esse projeto, essa ideia de mostrar a Olinda que ninguém vê? A ideia é levar as pessoas para conhecer melhor a sua história, conhecer melhor o seu patrimônio, criar relação de identidade e pertencimento por onde moram, né? Passear e se divertir, mas também ir onde o turismo não vai. Normalmente os passeios turísticos levam sempre para os mesmos lugares, para o Alto da Sé, para as lojas de artesanato, para os 4 cantos. E a gente procura levar para essa Olinda importante, rica de história, rica de patrimônio, rica de paisagem, inusitada e que está cheia de curiosidade aí sobre quem somos nós, sobre a nossa formação. E daqui a gente vai lá para a igreja onde eu vou poder tocar o sino, né? Você vai lá na catedral, inclusive ela está sendo restaurada agora, dá para chegar bem pertinho do sino e dá para ver o pessoal trabalhando nas obras, dá para ver até daqui, inclusive. Licença, viu? Aí os padres estão aqui estudando? Eu sempre vem aqui? Sim, somos 45.
Passa quanto tempo estudando para ser padre? Em torno de 8, 9 anos, por aí. São 2 faculdades, né? Filosofia e Teologia, fora os outros estudos da igreja. Tem um lugar aqui que tem como se fosse secreto. É aqui, é? E pode abrir? Meu Deus, eu espero, mas olha, aqui embaixo, aqui, que é o túmulo não. Servia para enterrar também. Meu Deus, aqui dentro da igreja. É uma sala. Pode entrar? Pode. Agora é escuro, né? É sujo, muita poeira, né? Não tem problema não. A gente manda Lucas Gama, que é só para fazer imagens. Pode entrar sim. Como é que abre? Pode puxar aí. Eu posso entrar? Tem certeza? Vamos, Bruna. Eu vou entrar, que eu quero conhecer. Vamos, pode? Pode, mas é escuro. Não tem nenhum bicho, não. Não, por que dar o microfone? Como é que eu vou falar? Pra você descer. Aqui se guardava o quê? Poderia enterrar as pessoas, os padres, porque é da época dos jesuítas ainda. São pedras. Aqui parece o quê? Aqui é o quê? Tá suando? Por que tá suando? Meu Deus do céu. Tá derretendo. Oxi! É um corpo. Ó. Então tá, a gente descobriu um bunker, na verdade é uma cripta, onde se guardava os locais, os corpos, muitos corpos inclusive. E aqui são peças, né, do antigo altar, mas aí agora a gente vai precisar sair. Ei! Tá repreendido, Lucas. Bruna! Braulio? Oi? É porque fecharam aqui, como é que vai sair? Hã? É que a gente tá vivo ainda. Ai, porque nem... Ai! Meu Deus do céu, o que foi isso? Ô Davi! Bruna! Braulio! Ô Guilherme! É pecado, viu? Vou dizer que ele é padre. Olha, eu tô aqui! É eu e o Caramba, pode abrir! Olha, vem cá! Opa, vem cá! Que sensação horrível. Chega. É porque não tem circulação de ar, né? Nunca entrei. Nunca entrou, não? Por que tu não dissesse isso antes? Me perguntaram. O que é que tá achando desse passeio, hein? Maravilhoso, muito bom. A gente tá aprendendo muita coisa. O detalhe é que vocês são de Olinda, né? Ou seja... Somos de Recife. Aqui de Pernambuco. É de Pernambuco, isso. E sempre teve paixão na minha adolescência. A noite era aqui na Sé. Eu acho incrível que vocês estejam dando essa oportunidade de mostrar um lugar onde ninguém vê. Aqui tem a bandeira de quando Pernambuco era um país... Sim, a bandeira de Pernambuco foi confeccionada aqui. Tem a mesa ainda, onde a bandeira foi confeccionada. Ah, sim, mas eu tô certo. Não tô? Tá. A bandeira de Pernambuco foi criada aqui. Foi onde? Foi. Padre João Ribeiro criou aqui no seminário de Olinda. Pega aqui, Lucas. A imagem é linda. Linda mesmo ao lado da igreja. Dá pra ver Olinda, Recife. Essas flores estão chegando pra quem? Pra mim é? Hã? É pra mim? É um casamento que vai ter. Será que já é meu casamento? Daqui de cima, que vista bonita. O Mazão de Olinda. Vale a pena conhecer essa parte que Olinda não vê aqui na cidade cultural. E daqui, minha gente, a gente vai lá para a Igreja da Sé para conhecer a parte interna. Inclusive, eu vou tocar o sino grande. Vamos embora. Minha gente, eu já cheguei aqui na Catedral da Sé, mas como eu falei, eu vou mostrar uma Olinda que ninguém vê. Tem a parte bonita lá da frente, que todo mundo tira foto. É um local instagramável, cheio de cultura. E a gente veio pela parte de trás, porque aqui é onde o povo não vê. Inclusive a cama, onde dormiu João Paulo II durante uma visita ao Recife em 1980. O Papa João Paulo II repousou nesta cama, gente. Olha só, instalada no Palácio de São José dos Manguinhos, residência dos arcebispos da Arquidiocese de Olinda e Recife. Posso entrar? Pode. Licença. Vamos?
que eu vou tocar o sino. E a gente chegou no ponto onde vai subir até o sino. É muito alto, o Gabriel, que também é seminarista. Isso. É um pouquinho alto, né? A gente sobe alguns lances de escada até chegar na torre para poder tocar os sinos. Que massa, velho! Eu quero tocar o maior. Eita, chega, Bruna. Olha, eu vou tocar o sino, eu vou casar, meu Deus. Vem, Bruna. Eu vou casar. Pode passar por aqui? Dizem quem toca o sino de uma igreja vai casar. Então, essa é a minha missão, é minha expectativa. Eu estou puxando o grandão aqui da Catedral da Sé em Olinda. É pesado, né? Quantos quilos tem? Toneladas. Ai, meu Deus. Eu espero que eu arrume um casamento depois dessa missão aqui na Catedral da Sé. Se você tiver qualquer sugestão de pauta, manda aqui no meu Instagram, Rafael Cabral TV, ou nesse outro zap, que a produção vai entrar em contato com você. Até o próximo Descobrindo com Cabral! Tava imaginando o índio puxando o sino lá. Conseguia não. Vá vendo aí o cardápio de hoje, que eu vou tomar só uma aguinha rapidinho, eu tô de volta. Sai daí não. De volta com o nosso Balanço Geral, edição de sábado, agradecendo sempre a Papai do Céu e também a sua companhia. Obrigado pela companhia e pela audiência, tá? E amanhã, domingo, você fica ligado aqui na nossa TV Guararapes, porque 8 da manhã tem o Notícias do Campo. Fala, meu amigo Jonas. Alô, Gugel, na edição deste domingo a gente vai falar sobre pasto hidropônico. Ele garante a alimentação sustentável para o gado. E um produtor rural de bezerros decidiu investir na caprinocultura de leite importada da Espanha, que se adaptou bem à região Nordeste. Vamos falar também sobre adubo orgânico. Ele é muito eficiente e sustentável. É domingo às 8 da manhã, no programa Notícias do Campo, TV Guararapes Record. Valeu, Jonas. Imperdível, tá? Amanhã, 8 da manhã. Imperdível também é o aniversário dele. Tem profissional que é regular, tem profissional que é bom e tem o cara que é o cara. Esse aqui, ó, Fabiano Miranda, diretor de TV. É o cara, por exemplo, que faz isso aqui, ó. Foi combinado não, viu? É ele quem vai posicionando as câmeras e comandando essa espaçonave aqui. Bian, cheiro no teu coração, feliz aniversário pelos 27 aninhos, tá bom? Vamos embora, cheiro no coração, fica com Deus, até sábado, tchau! Feijoada de ontem!